Eu sou a professora Mariane Begger. Sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre a importância das árvores nas cidades. Sejam bem-vindos. Quantas árvores você conhece? Já comeu fruta fornecida por alguma árvore? Amora, pitanga, goiaba. Tem árvore na sua rua? Quantas árvores tem no quarteirão onde você mora? As árvores estão por todas as partes e exercem inúmeros benefícios. E nós vamos falar sobre esses benefícios nessa parte da aula. Nós vamos falar sobre os benefícios das árvores. As árvores embelezam o local, atraem pássaros como saíras, bentivis, regulam a temperatura de um local, tornando a temperatura deste local mais amena, e também melhora a qualidade do ar. Então, um ambiente que tem um local que tem mais árvores, o ar é melhor do que um local onde não tem árvores. Nós falamos que as árvores regulam a temperatura do ar, deixando a temperatura mais amena. A diferença de temperatura entre uma rua que não tem árvores em relação a uma rua que tem árvores chega a ser de alguns graus Celsius. Isso significa que uma rua que não tem árvores é mais quente que uma rua que tem árvores. Então isso mostra a importância das árvores nas ruas. Um outro benefício das árvores é que elas atuam como uma barreira contra o som. Um ambiente onde tem árvores é mais silencioso do que um ambiente onde não tem árvores. Um exemplo disso é o Parque Trianon em relação à Avenida Paulista. À medida que se entra no Parque Trianon, o barulho que vem da Avenida Paulista vai ficando menor. Então isso, para vocês verem, é mais um benefício das árvores, que é atuar contra o som. Um outro benefício que as árvores fornecem, além dos inúmeros benefícios que comentamos até aqui, é que elas fornecem sombra. Quem é que não gosta, em um dia quente, de curtir a sombra de uma árvore? Acho que todos nós. Então, este é mais um benefício que as árvores proporcionam nas cidades, fornecer sombra para nós. Nós falamos que um dos benefícios das árvores é atuar como mata ciliar. A mata ciliar funciona como cílios para os nossos olhos. Então, a função dos cílios para os nossos olhos é evitar que a sujeira, a poeira entre nos nossos olhos. Então, assim também faz a mata ciliar. Ela evita que a poeira, a sujeira, chegue até os rios. Uma árvore pode atrair alguns tipos de pássaros. Então, nesta parte da aula, nós vamos falar sobre as árvores e pássaros que atraem. Já falamos em uma outra aula sobre a goiabeira. A goiabeira atrai pássaros como saíras, bentivis. Uma outra árvore bastante comum também de se encontrar, e que também já comentamos em uma outra aula, é a jabuticabeira, a frutífera que dá a jabuticaba. Ela também atrai saíras e outros pássaros. E também temos aí nas ruas de São Paulo, embelezando as ruas de São Paulo, os ipês. Os ipês, eles atraem pássaros como beija-flores e sabiás também. Um outro papel das árvores é nos fornecer alimentos, através das árvores frutíferas. Quantas árvores frutíferas vocês conhecem? Tem uma variedade grande de árvores frutíferas. Vamos falar um pouco sobre elas e o que elas fornecem? Então, existe, por exemplo, a goiabeira, que fornece a goiaba, a jabuticabeira, que fornece a jabuticaba, a amoreira, que fornece a amora, a pitangueira, que fornece a pitanga, e, enfim, várias árvores bastante comuns de se encontrar. Então, esse é mais um papel das árvores, fornecer alimentos para nós. As fotos a seguir
mostram alguns dos alimentos fornecidos pelas árvores. Nesta foto temos o cambuci, que foi tema de uma das nossas aulas. Quem fornece o cambuci é o cambucizeiro. Nesta próxima foto temos a jabuticaba. Quem fornece a jabuticaba é a jabuticabeira. Aqui temos a goiaba, fruta fornecida pela goiabeira. Nessa foto temos a pitanga. A pitanga é fornecida pela pitangueira. E nesta foto temos a amora, fornecida pela amoreira. O Dia da Árvore se comemora no dia 21 de setembro. E o porquê desta data? Porque nesta data estamos próximos do início da primavera, então o Dia da Árvore coincide com o início da primavera. As árvores proporcionam belos espetáculos da natureza, principalmente quando estão floridas, embelezando ruas, parques, praças. Quem nunca viu por aí os ipês floridos embelezando as ruas? Temos o ipê amarelo, também tem o ipê roxo de bola, que é muito bonito, todos eles são bonitos. Sempre no início do segundo semestre, centenas de cerejeiras florescem no Parque do Carmo, deixando o Parque do Carmo muito mais bonito. Alguns anos atrás também, dezenas de ipês brancos floresceram no Parque Ibirapuera, também deixando o Parque Ibirapuera muito bonito. Atualmente, por causa da pandemia, não estamos podendo ver tanto esses espetáculos fornecidos pelas árvores, mas eles existem e estão por aí. Quantos plantios de árvores você já teve a oportunidade de participar antes da pandemia? O que achou da experiência? Nós vamos agora falar sobre os benefícios de se plantar uma árvore. Quem planta uma árvore, além de estar contribuindo com tudo que nós falamos, está ajudando a atrair pássaros e borboletas, e dessa forma, ajudando a atrair pássaros e borboletas, está também contribuindo com a observação de aves, que é uma atividade que já comentamos em uma outra aula. Então, esse é um benefício de se plantar uma árvore. Antes da pandemia, tive a oportunidade de participar de alguns plantios de árvores. Com a pandemia, os plantios de árvores estão mais prejudicados. Mas quem já teve a oportunidade de participar de um plantio de árvore, sabe o quanto que é gratificante, alguns meses depois, retornar à área e ver o quanto as árvores se desenvolveram e estão mais bonitas. A seguir, apresento algumas árvores que podemos encontrar em São Paulo. Nas próximas fotos, temos algumas árvores que podemos encontrar, reforçando que as árvores exercem inúmeros benefícios, como atrair pássaros, servir de barreira contra o som, fornecer alimentos e muitos benefícios. Nesta primeira foto, temos a amoreira. Ela chega a alguns metros de altura. A amoreira é a planta que fornece a amora. Aqui temos o ipê, árvore bastante encontrada nas ruas, que encanta com a beleza das suas cores, podendo ser rosa, amarelo, entre outras cores. Aqui temos a jabuticabeira, frutífera que fornece a jabuticaba. A jabuticabeira atrai alguns pássaros, como a saíra, entre outros pássaros. E aqui temos a goiabeira, frutífera que fornece a goiaba. A goiabeira atrai pássaros como as saíras e bentivis. Esta é a dracena. Nós já falamos da dracena na aula do jardim de chuva. Ela é uma das árvores que podem ser encontradas em um jardim de chuva. A dracena, além de ser uma planta fácil de cuidar, é mais uma árvore que podemos encontrar nas ruas, em especial nos jardins de chuva. Nesta aula, falamos sobre a importância das árvores. Falamos que as árvores desempenham diferentes funções ou papéis, como, por exemplo, servir de barreira contra o som, atrair pássaros, limpar o ar, então elas tornam o ar mais limpo. Também falamos, entre outras funções.
Também falamos que as árvores desempenham um importante papel de embelezar uma cidade, tornando uma rua, uma praça, um parque muito mais bonitos. E sendo esta uma bela oportunidade para se fazer belos registros fotográficos. Espero que ao passarmos por esta pandemia, vocês tenham a oportunidade de presenciar muitas dessas árvores bonitas e com suas belezas pelas ruas de São Paulo. Um abraço e até uma próxima aula.